Bom, pessoal, continuando aqui nossa sériezinha, né? O ano tá terminando já. Esse ano vai ter coisas diferentes no canal, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser um pouco repeteco, porque eu já abordei esse assunto no outro vídeo, mas vai ser um pouco diferente, tá? Que é sobre essa questão aqui da última ceia. Que Jesus fala algumas vezes, né, segundo o Evangelho de João, que ele é o pão que desceu do céu e que as pessoas deveriam comer daquele pão. Como aqui, por exemplo, em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Então aqui ele está falando provavelmente dele, né, da palavra dele. Mas só que quando chega na última ceia, você tem um pão físico mesmo. Que ele fala assim, ó. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. E deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, o pão. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então aqui, fisicamente, ele tem um pedaço de pão e ele tem um cálice com vinho, né, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Então aqui, praticamente, ele inaugura um tipo de rito, né, que é seguido posteriormente pelos cristãos. Agora, qual que é o problema disso? O problema é que isso aqui é um ritual que não é do judaísmo. Isso aqui chama-se teofagia. Teofagia, do grego antigo, que é theos, que significa Deus, mais phagem, que é comer ou se alimentar de Deus. É um ritual religioso que consiste no consumo de um alimento considerado divino, de acordo com a identificação simbólica com a própria divindade. Esse ritual é mais presente em algumas religiões primitivas. Ou seja, a teofagia é a prática de comer o corpo de um Deus. Isso às vezes é realizado simbolicamente através da ingestão de um alimento ou material simbólico do Deus. Nos rituais de fertilidade, o grão colhido pode ser ele próprio Deus renascer da vegetação. Essa prática tem origem em muitas religiões antigas, aqui, ó, e outras religiões. Dionísio e muitos exemplos são documentados em The Golden Bough, por Sir James George Frazer. Vestígios da prática de teofagia sobreviveram em muitas religiões modernas, nomeadamente na Eucaristia cristã. De acordo com a Igreja Católica e a fé ortodoxa cristã, no rito da Eucaristia, os fiéis assumem que a substância do corpo e do sangue de Jesus estão presentes na hóstia, que é o pão sem fermento, e no vinho, como resultado da transubstanciação. O estudioso Marcelo Craven afirma que a descrição da última ceia feita pelos evangelistas, ao invés de lembrar um antigo ritual egípcio, seria semelhante a um ritual de mistério, com a oferta do próprio corpo e sangue de Jesus. A ideia cristã de uma refeição antropóloga é de São Paulo, que estabeleceu uma comparação entre Jesus, após a sua morte, como sendo o Cordeiro da Páscoa. A metamorfose do corpo e do sangue no pão e no vinho era um conceito totalmente estranho à mentalidade judaica, ou seja, isso não é judaico. Cristianismo e os mistérios gregos romanos, a enorme semelhança que existe entre o ritual cristão da Santa Ceia e de outros cultos de mistérios, pode ser sintetizado nessa frase de Fraser Smith: mas de todos os mistérios conhecidos por nós, é o de Dionísio que tem a maior semelhança com a de Cristo, o Deus do vinho. Teve uma morte violenta e foi trazido de volta à vida. Sua paixão, como os gregos chamavam esse evento, e sua ressurreição foram promulgadas em ritos sagrados. Então teve uma paixão de Dionísio, tá? Então o que nós estamos vendo aqui, pessoal, é que Jesus está fazendo uma prática que era comum a outros povos, não comum aos judeus. E isso era proibido, segundo a própria Torá, aqui, ó. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então ele enumera aqui algumas práticazinhas que era comum dos outros povos, apesar dele não mencionar aqui teofagia, mas a teofagia era uma prática também comum de outros povos. Já a Páscoa judaica era basicamente isso daqui, ó. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Então, o certo seria eles ficarem 7 dias comendo pães ázimos depois que tivesse comido o cordeiro no primeiro dia. Nenhuma coisa levedada comereis.
Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então no primeiro dia se comia o cordeiro e depois ficava 7 dias comendo pães ázimos. Então aqui nós temos 2 probleminhas, né? Primeiro que aqui não tem cordeiro, né? A teologia cristã entende que Jesus acaba se tornando o cordeiro de Deus, mas isso também já seria uma coisa errada, né? Porque é como se eles fossem comer uma carne humana, então isso seria abominável, né? Não seria uma prática comum ou aceita pelo judaísmo. E além deles não sacrificar o cordeiro e comer, como manda o ritual da Páscoa, você não tem aqui a narrativa de que eles ficaram depois 7 dias comendo pães ázimos. Ao contrário, eles estão comendo pão ázimo já no primeiro dia. Então ficou meio estranho isso daí. E remetendo a uma prática que não era comum ao judaísmo, uma prática de outros povos que Deus abominava. No caso dessa prática, é comer simbolicamente o corpo e o sangue de uma pessoa, de uma divindade. Então, mais uma vez nós temos aqui uma violaçãozinha daquilo que dizia na Torá. Tá bom, pessoal? Então tá aí, quem gostou do vídeo deixa o like, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.